Princípios matemáticos da filosofia natural. Obra do físico e astrônomo inglês Isaac Newton. Porque este esforço não depende da translação da água relativamente aos corpos à volta, e por isso o movimento circular verdadeiro não pode ser definido por tais translações. O movimento verdadeiramente circular de qualquer corpo que gira é único e corresponde a um esforço único como ele próprio e adequado. E corresponde a um esforço único como efeito próprio e adequado. Porém, os movimentos relativos são inúmeros de acordo com as várias relações com os corpos exteriores, e tal como as relações são totalmente destituídos de efeitos verdadeiros, a não ser na medida em que participam daquele movimento verdadeiro e único. Donde, no sistema daqueles que sustentam que os nossos céus giram debaixo dos céus das estrelas fixas e que arrastam os planetas consigo, cada parte dos céus é os planetas que, de fato, estão relativamente em repouso nos seus céus próximos, movem-se verdadeiramente. Com efeito, mudam as suas posições mutuamente, diferente do que acontece nos que estão verdadeiramente em repouso e, levados justamente com os céus, participam dos seus movimentos e, como partes de todos os que giram, tendem a afastar-se dos eixos destes. As quantidades relativas não são, portanto, aquelas mesmas as quantidades que os seus nomes indicam, mas são as suas medidas sensíveis, verdadeiras ou erradas, que vulgarmente se usam em vez das quantidades mensuradas. Mas se o significado das palavras deve ser determinado pelo uso, estas medidas sensíveis deverão ser propriamente entendidas por aqueles nomes de tempo, espaço, lugar e movimento. E a linguagem será insólita e puramente matemática se as entendermos aqui como quantidades mensuradas. Por isso, aqueles que interpretam estas palavras como quantidades mensuradas violam as escrituras sagradas. E não menos corrompe a matemática e a filosofia, confunde quem confunde as quantidades verdadeiras com as suas relações e medidas vulgares. Na verdade, é muito difícil conhecer os movimentos verdadeiros de cada um dos corpos e distingui-los efetivamente dos aparentes, porque as partes daquele espaço imóvel no qual os corpos verdadeiramente se movem não caem sobre o domínio dos sentidos. Todavia, a causa não está completamente perdida. Na verdade, os argumentos podem ser escolhidos em parte dos movimentos aparentes, que são as diferenças dos movimentos verdadeiros, em parte das forças, que são as causas e os efeitos dos movimentos verdadeiros. Como se suas esferas, com uma dada distância entre si, ligadas por um fio intercedente, fossem giradas ao redor de um centro de gravidade comum, a partir da tensão do fio, conhecer-se-ia o esforço das esferas em afastarem-se do eixo do movimento e com isso poder-se-ia calcular a quantidade de movimento circular. Em seguida, se imprimissem simultaneamente quaisquer forças iguais nas faces alternadas das esferas para aumentar ou diminuir o movimento circular, o aumento ou diminuição do movimento conhecer-ia pelo aumento ou diminuição da tensão do fio. E daí poder-se-iam finalmente descobrir as faces das esferas em que se deviam imprimir as forças para aumentar ao máximo o movimento, isto é, as faces posteriores ou aquelas que no movimento circular se seguem. Assim conhecidas as faces que se seguem e as faces opostas que precedem, conhecer-se-ia a orientação do movimento. E deste modo, poder-se-ia encontrar a quantidade e a orientação deste movimento circular em qualquer vazio imenso onde não existe nada externo e sensível em qualquer vazio imenso, onde não existe nada externo e sensível subsistisse com o qual as esferas pudessem ser comparadas. Se agora se colocasse naquele espaço alguns corpos longínquos que conservassem uma dada posição entre si, tal como as estrelas fixas nas regiões dos céus,
não se poderia, de certo, conhecer a partir da translação relativa das esferas entre os corpos se o movimento se deve atribuir a estes ou àquelas. Mas, se olhasse para o fio e se depreendesse que a sua atenção é a mesma que o movimento das esferas requer, seria lícito concluir que o movimento era das esferas e que os corpos estavam em repouso. E depois, por fim, a partir da translação das esferas entre os corpos, obter a orientação deste movimento. Porém, inferir os movimentos verdadeiros a partir das suas causas, efeitos e diferenças aparentes, e pelo contrário dos movimentos, quer verdadeiros, quer aparentes, inferir as suas causas e efeitos é o que será seguidamente mais longamente demonstrado, pois para este fim compus este trabalho. Axiomas ou leis de movimento. Todo o corpo persevera no seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a não ser na medida em que é obrigado a mudar o seu estado pelas forças que lhe são impressas. Os projéteis perseveram nos seus movimentos, a não ser na medida em que são retardados pela resistência do ar e impelidos para baixo pela força da gravidade. Um peão cujas partes, devido à sua coesão, continuamente se retraem dos movimentos retilíneos, não cessa de rodar a não ser na medida em que é retardado pelo ar. Porém, os corpos maiores, planetas e dos cometas, os corpos maiores dos planetas e dos cometas conservam por mais tempo os seus movimentos progressivos e circulares feitos em espaços menos resistentes. A mudança de movimento é proporcional à força motriz, impressa e dá-se ao longo da linha reta em que aquela força é impressa. Se alguma força gerar qualquer movimento, uma força dupla gerará um movimento duplo, uma força tripla gerará um movimento triplo, que essa força seja impressa ao mesmo tempo e de uma só vez, quer gradual e sucessivamente. E este movimento, visto que é sempre orientado para a mesma direção que a força geratriz, se o corpo já se movia antes, acrescenta-se ao seu movimento quando vai na mesma direção, ou subtrai-se quando vai na direção contrária, ou acrescenta-se obliquamente quando vai em direção oblíqua, e combina-se com o movimento do corpo segundo a determinação de ambos. A uma ação correspondente, sempre uma ação contrária. A uma ação correspondente, sempre uma reação contrária e igual. Ou seja, as ações de dois corpos entre si são sempre iguais e vão em direções contrárias. O que quer que prima, os puxe, outra coisa, o que quer que prima ou puxe outra coisa, outro tanto será por ela premido ou puxado. Se alguém premir uma pedra com o dedo, o seu dedo também é premido pela pedra. Se um cavalo puxa uma pedra atada a uma corda, também o cavalo será igualmente, por assim dizer, repuxado para a pedra. Na verdade, a corda distendida de ambos os lados impelirá pelo mesmo esforço de se relaxar o cavalo para a pedra e a pedra para o cavalo, e impedirá tanto o avanço de um quanto favorecer o avanço do outro. Se algum corpo, embatendo contra o outro, mudar com a sua força o movimento deste de qualquer maneira que seja, ele mesmo, por sua vez, sofrerá com a força do outro a mesma mudança no seu próprio movimento em direção contrária, por causa da igualdade da pressão mútua. Essas ações provocam mudanças iguais, não das velocidades, mas dos movimentos. Entenda-se nos corpos não impelidos. Entenda-se nos corpos não impedidos por outra causa. Estas ações provocam mudanças iguais, não das velocidades, mas dos movimentos. Entenda-se nos corpos não impedidos por outra causa. Na verdade, as mudanças de velocidades feitas do mesmo modo em direções contrárias são inversamente proporcionais aos corpos, porque os movimentos são igualmente mudados. Esta lei também se mantém nas atrações, como será provado no próximo escolhe. Um corpo com as forças conjuntas descreve a diagonal
de um paralelogramo no mesmo tempo em que, com as forças separadas, descreve os lados. Se um corpo, num dado tempo, só com a força N impressa no ponto A, fosse levado com movimento uniforme de A para B, também só com a força N impressa no mesmo ponto seria elevado de A para C. Complete-se o paralelogramo ABCD e com ambas as forças ao mesmo tempo aquele corpo será levado na diagonal de A para D. Na verdade, porque a força N age ao longo da linha AC, paralela à linha BD, esta força, pela lei, não mudará em nada a velocidade de acesso àquela linha BD, gerada por outra força. Portanto, o corpo chegará à linha BD no mesmo tempo que a força N seja impressa, quer não, e por este motivo, no fim desse tempo, será encontrado em algum ponto naquela linha BD. Pelo mesmo argumento, encontrar-se-á no fim do mesmo tempo em algum ponto na linha CD e por esta razão encontrar-se-á necessariamente na confluência D de ambas as linhas. Porém, pela lei, prosseguirá com o movimento retilíneo de A para D. E daqui se vê claramente que a composição de uma força direta AD é formada pelas forças oblíquas AB e BD, quaisquer que sejam, e por sua vez, a decomposição de qualquer força direta AD resulta nas oblíquas AB e BD, quaisquer que sejam. E esta composição e decomposição serão, na verdade, abundantes, confirmadas pela mecânica. Suponhamos que os raios desiguais OM e ON, saindo do centro O de alguma roda, sustêm os pesos A e P por meio dos fios MA e NP, e que se procura achar quais são as forças dos pesos para mover a roda. Pelo centro, ou faça-se passar a reta KOL, que encontra perpendicularmente os fios em K e em L, com o centro em O, sendo OL o maior dos intervalos OK e OL. Descreva-se um círculo que encontra o fio MA em D e seja AC paralela à reta traçada OD e DC perpendicular, visto que nada importa se os pontos K, L e D dos fios estão fixos ou não no plano da roda. Os pesos terão o mesmo efeito se forem suspensos dos pontos K e L ou D e L. Porém, considere-se toda a força do peso expressa mediante a linha AD, e esta decompor-se-á nas forças AC e CD, das quais AC, puxando o raio OD diretamente do centro, não consegue mover a roda. Porém, a outra força, DC, puxando o raio DO perpendicularmente, consegue o mesmo efeito, que conseguiria se puxasse perpendicularmente o raio OL igual ao raio OD, isto é, o mesmo que o peso P, contanto que aquele peso esteja para o peso A com a força DC para a força DA, ou seja, em virtude da semelhança dos triângulos ADC e DOK, como OK está para OD ou para OL. Portanto, os pesos AP, que estão em proporção inversa com os raios OK e OL, que estão colocados em linha reta, terão a mesma força e assim manter-se-ão em equilíbrio. Esta é bem conhecida propriedade da balança, da alavanca e do eixo na pole. Se, pelo contrário, um dos pesos for maior do que nesta razão, a sua força para mover a roda será proporcionalmente maior. Ora, se o peso P igual ao peso P em parte estiver suspenso pelo fio NP e em parte se apoiar no plano oblíquo PG, trazem-se PH e NH, a primeira perpendicular ao horizonte, a segunda perpendicular ao plano PG, e se a força do peso P que tende para baixo for representada pela linha PH, esta força pode decompor-se nas forças PN e HN. Se
um plano PQ fosse perpendicular ao fio PN, contando outro plano PG numa linha paralela ao horizonte e o peso P se apoiasse apenas nesses planos PQ e PG, esse peso empurraria estes planos perpendicularmente com as forças Pn e Hn, ou seja, o plano PQ com a força Pn e o plano PG com a força Hn. Por este motivo, se o plano PQ for retirado para que o peso estique o fio, uma vez que o fio, ao suster o peso, ocupa agora a função do plano retirado, será esticado pela mesma força Pn que antes empurrava o plano, donde a tensão deste fio oblíquo estará para a tensão do outro fio perpendicular Pn, como Pn está para pH. Ai, ler as coisas com o meu gato me lambendo é difícil. Para, menino. Tá aqui lambendo minha mão aqui. Esse gato tem a língua áspera, tá lambendo minha mão aqui. Não tô aguentando, tô rindo aqui, meu gatinho. Tem um monte de vídeo dele aí no meu canal aí, do meu pipoca. Não é pipoca, para de lamber minha mão, sem vergonha. Ô menino, essa língua sua áspera. Ô menino, sem vergonha. Recapitulando aqui. Por este motivo, se o plano PQ for retirado para que o peso estique o fio, uma vez que o fio, ao suster o peso, ocupa agora a função do plano retirado, será esticado pela mesma força Pn, que antes empurrava o plano, donde a tensão deste fio oblíquo estará para a tensão do outro fio perpendicular Pn, como Pn está para pH. Por este motivo, se o peso P estiver para o peso A na razão que é composta pela razão inversa das distâncias mínimas dos seus fios Pn e Am, a partir do centro da roda pela razão direta de pH para Pn, os pesos terão a mesma força para mover a roda e, por este motivo, suster-se-ão mutuamente como qualquer pessoa pode experimentar. Mas o peso P, apoiando-se naqueles dois planos oblíquos, tem a natureza de uma cunha entre as faces internas de um corpo fendido, e daí se conhecem as forças da cunha e do martelo, porque a força com a qual o peso P empurra o plano PQ, esta está para a força com a qual o mesmo peso é impelido ao longo da linha PH para os planos, quer pela sua gravidade, quer pela pancada do martelo, assim como Pn está para pH e está para a força com que empurra o outro plano Pg, assim como Pn está para NH, mas também a força de um parafuso se deduz por idêntica divisão das forças, visto que tal força é uma cunha impelida por uma alavanca. Por conseguinte, o uso deste corolário tem larguíssima aplicação e tendo larga aplicação, prova a sua verdade, visto que toda a mecânica demonstrada de diversas formas pelos diferentes autores depende do que já foi dito. Na verdade, a partir destes princípios, facilmente se derivam as forças das máquinas que costumam ser compostas por rodas, tambores, roldanas, alavancas, cordas esticadas e pesos, que sobem vertical ou obliquamente, e por outras energias mecânicas, como as forças dos tendões para mover os ossos dos animais. Corolário 3. A quantidade de movimento que se obtém tomando a soma dos movimentos feitos na mesma direção e a diferença dos movimentos feitos na direção contrária não é mudada pela ação dos corpos entre si. Com efeito, a ação e a reação contrárias são iguais pela lei 3 e, por tal motivo, pela lei 2, produzem mudanças iguais nos movimentos em direções contrárias. Portanto, se os movimentos se fazem na mesma direção, o que quer que seja acrescentado ao movimento do corpo que se afasta, será subtraído do movimento do corpo que o segue, de tal modo que a soma permanece a mesma que antes. Mas se os corpos forem ao encontro um do outro,
A subtração do movimento de um e de outro será igual e, por este motivo, a diferença dos movimentos feitos em direções contrárias permanecerá a mesma. Seja um corpo esférico a 3 vezes maior do que um corpo esférico B e tenha duas partes de velocidade e B siga na mesma reta com 10 partes de velocidade e por esta razão o movimento do corpo A esteja para o movimento do corpo B como 6 está para 10. Supondo-se que os seus movimentos são 6 partes e 10 partes, então a soma será 16 partes. Portanto, no choque dos corpos, e seu corpo A ganhar 3, 4 ou 5 partes do movimento, o corpo B perderá exatamente outras tantas partes, e por este motivo o corpo A, depois da reflexão, prosseguirá com 9, 10 ou 11 partes, e o corpo B com 7, 6 ou 5, resultando sempre a soma de 16 partes, como antes do choque. Se o corpo A ganhar 9, 10, 11 ou 12 partes e, por isso, depois do choque avançar com 15, 16, 17 ou 18 partes, o corpo B, ao perder tantas partes quantas o corpo A ganhou, ou avança com uma só parte, tendo perdido 9, ou fica em repouso, tendo perdido o seu movimento progressivo de 10 partes, ou retrocede, com uma parte tendo perdido o seu movimento e, por assim dizer, ainda mais uma parte, ou retrocede 2 partes por ter sido subtraído o movimento progressivo de 12 partes. E assim, as somas dos movimentos conspirantes, 15 mais 1 ou 16 mais 0, e as diferenças dos movimentos contrários, 17 menos 1 e 18 menos 2, serão sempre 16 partes, como antes do choque e da reflexão. Mas sendo conhecidos os movimentos com os quais os corpos prosseguirão depois da reflexão, achar-se-á a velocidade de cada um, supondo que esta está para a velocidade antes da reflexão, assim como o movimento depois está para o movimento antes. Como o último caso em que o movimento do corpo, a era de 6 partes antes da reflexão e 18 partes depois, e a velocidade era de 2 partes antes da reflexão. Será achada a sua velocidade de 6 partes após a reflexão, dizendo assim como as 6 partes do movimento antes da reflexão, então para as 18 partes do movimento depois, assim também as 2 partes da velocidade antes da reflexão estão para 6 partes da velocidade depois da reflexão. Mas se os corpos que não são esféricos ou que se movem em retas diversas chocarem uma contra o outro obliquamente, se procurar achar os seus movimentos depois da reflexão, é preciso conhecer a posição do plano em que os corpos concorrentes se tocam no ponto do encontro. Depois é preciso distinguir em duas espécies por meio do corolário 2, o movimento de cada um dos corpos, um perpendicular a este plano, o outro paralelo ao mesmo tempo. Porém, os movimentos paralelos, porque os corpos agem entre si mutuamente, segundo uma linha perpendicular a este plano, devem manter-se os mesmos depois e antes da reflexão, e aos movimentos perpendiculares devem ser atribuídas mudanças iguais em direções contrárias, de tal modo que a soma dos movimentos conspirantes e a diferença dos movimentos contrários permaneça a mesma que antes. A partir de tais reflexões, costumam também originar-se os movimentos circulares dos corpos em redor dos próprios centros. Mas não considero estes casos no que se segue e seria demasiado longo demonstrar todos os aspectos que dizem respeito a esta matéria. O centro comum de gravidade a 2 ou mais corpos não muda o seu estado ou de movimento ou de repouso pelas ações dos corpos entre si. E por isso, o centro comum da gravidade a todos os corpos que agem entre si, excluídas as ações, os impedimentos exteriores, ou está em repouso ou é movido uniformemente em linha reta.
Na verdade, se dois pontos progridem com movimento uniforme em linhas retas e a sua distância for dividida numa dada razão, o ponto que divide ou está em repouso ou progride uniformemente em linha reta. Isto é a seguir demonstrado no lema e no seu corolário e os movimentos dos pontos se realizarem seus movimentos dos pontos se realizarem no mesmo plano, e pode ser demonstrado pela mesma razão se esses movimentos não se e pode ser demonstrado pela mesma razão se esses movimentos não se realizarem no mesmo plano. Por conseguinte, se os corpos, seja qual for o seu número, se movem uniformemente em linha reta, o centro comum de gravidade a quaisquer dos dois deles ou está em repouso ou progride uniformemente em linha reta, porque a linha que une os centros desses corpos que progridem uniformemente em linha reta é dividida por este centro comum numa dada razão. De igual forma, também o centro comum a estes dois e a um terceiro corpo, qualquer que seja, ou está em repouso ou progride aos dois corpos e ao do centro. De igual forma, também o centro comum a estes dois e a um terceiro corpo, qualquer que seja, ou está em repouso ou progride uniformemente em linha reta, porque por ele é dividida a distância do centro comum aos dois corpos e a do centro do terceiro corpo numa razão dada. Do mesmo modo, ainda, o centro comum a estes três corpos e a um quarto corpo, qualquer que seja, ou está em repouso ou progride uniformemente em linha reta, porque por ele é dividida a distância entre o centro comum e estes três e o centro do quarto corpo numa dada razão, e assim até o infinito. Portanto, num sistema de corpos que está completamente isento de ações entre si e de todas as ações impressas em si do exterior, e por isso cada um se move uniformemente na sua reta. O centro comum de gravidade a todos ou está em repouso ou move-se uniformemente em linha reta. Além disso, num sistema de dois corpos que agem entre si, uma vez que as distâncias de cada centro em relação ao centro comum de gravidade estão em proporção inversa, tal como os corpos, os movimentos relativos dos mesmos corpos, quer seja de aproximação, quer de afastamento desses centros, serão iguais entre si. Por isso, aquele centro nem é propulsionado nem retardado pelas mudanças iguais dos movimentos feitos em direções contrárias, e, portanto, pelas ações desses corpos entre si, nem sofre mudança no seu estado de movimento ou de repouso. Porém, num sistema de vários corpos, visto que o centro comum de gravidade, a quaisquer dos que agem mutuamente de forma igual, muda o seu estado por causa daquela ação e o centro comum de gravidade aos restantes corpos com os quais aquela ação não interfere, não sofre nada com isso. No entanto, a distância destes dois centros é dividida a partir do centro comum de todos os corpos em partes inversamente proporcionais às somas totais dos corpos de que são centros. E por este motivo, quando aqueles dois centros conservam o seu estado de movimento ou de repouso, o centro comum a todos conserva também o seu estado. É evidente que aquele centro comum a todos nunca muda o seu estado de movimento e de repouso por causa das ações dos dois corpos entre si. Porém, num tal sistema, todas as ações dos corpos entre si ou são ações entre os dois corpos ou são compostas pelas ações entre os dois. E por causa disso, nunca provocam no centro comum a todos mudança no estado do seu movimento ou do seu repouso. É por isso que, quando aquele centro onde os corpos não agem uns contra os outros está em repouso ou progride uniformemente em alguma reta, continue ele mesmo, não obstante as ações dos corpos entre si, a estar sempre em repouso ou a progredir sempre uniformemente em linha reta, a não ser que forças do exterior impressas no sistema o façam sair deste estado. Portanto, a lei de um sistema de vários corpos
é a mesma que a de um corpo solitário, quanto à perseverança no estado de movimento ou de repouso. Na verdade, o movimento progressivo, quer de um corpo solitário, quer de um sistema de corpos, deve sempre ser calculado a partir do movimento do centro de gravidade. Os movimentos entre si de corpos incluídos num dado espaço são os mesmos, quer aquele espaço esteja em repouso, quer se mova uniformemente em linha reta sem movimento circular. Na verdade, as direções dos movimentos que tendem para a mesma direção e a soma dos que tendem para direções contrárias são as mesmas no início e, num outro caso, por hipótese, e a partir destas somas ou das diferenças provém os choques e os impulsos com os quais os corpos chocam uns contra os outros. Portanto, pela lei 2, os efeitos dos choques serão iguais em ambos os casos, e por isso os movimentos entre si, num caso, permanecerão iguais aos movimentos entre si no outro. O mesmo será comprovado com uma experiência claríssima. No Manal, todos os movimentos se comportam entre si da mesma maneira, quer ele esteja em repouso, quer se mova uniformemente em linha reta. Se os corpos se movem entre si, se os corpos se moverem entre si, seja de que maneira for, e forem impelidos por forças aceleratrizes iguais segundo linhas paralelas, todos continuarão a ser movidos entre si do mesmo modo que se não estivessem impelidos por aquelas forças. Na verdade, ao agirem aquelas forças de igual modo em função das quantidades dos movimentos dos corpos e segundo linhas paralelas, todos os corpos se moverão de igual forma quanto à velocidade pela lei 2. Por este motivo, nunca mudarão as suas posições e os movimentos entre si. Até agora eu transmiti os princípios aceitos pelos matemáticos e confirmados por inúmeras experiências. Galileu, por meio das duas primeiras leis e dos dois primeiros corolários, descobriu que a queda dos graves está na razão duplicada do tempo e que o movimento dos projéteis se faz em parábola, sendo a experiência concordante, a não ser na medida em que esses movimentos são um pouco retardados pela resistência do ar. Quando um corpo está em queda, a gravidade uniforme, ao agir de igual modo em cada partícula igual de tempo, imprime naquele corpo forças iguais e gera velocidades iguais. E no tempo total, imprime toda a força e gera toda a velocidade proporcional ao tempo. E os espaços descritos em tempos proporcionais são como as velocidades dos tempos em conjunto, isto é, na razão duplicada dos tempos. E quando um corpo é lançado para cima, a gravidade uniforme imprime forças e retira velocidades proporcionais aos tempos, e os tempos da subida para as alturas mais elevadas são como as velocidades que devem ser retiradas, e essas alturas são como as velocidades e os tempos em conjunto ou na razão duplicada das velocidades. E o movimento oriundo da projeção de um corpo lançado segundo uma reta qualquer é composto com o movimento oriundo da gravidade. Como se o corpo A, apenas com o movimento de projeção, pudesse descrever um dado tempo a reta AB, e apenas com o movimento de queda pudesse descrever a altura AC no mesmo tempo, complete-se o paralelogramo ABCD, e aquele corpo com movimento composto será encontrado no lugar D, no fim do tempo. E a linha curva AED, que aquele corpo descreverá, será uma parábola que a reta AB tocará em A, e cuja ordenada BD é como AB. A partir destas mesmas leis e corolários, dependem as coisas demonstradas acerca dos tempos dos pêndulos oscilatórios, sendo calcionadas pela experiência cotidiana dos relógios. A partir destes mesmos e da lei 3, Sr. Christopher Wren, o Dr. John Wallace S. e Christian Huygens
Sem dúvida, os mais importantes dos geômetras dos tempos precedentes descobriram separadamente as regras dos choques e reflexões dos corpos duros, e quase ao mesmo tempo comunicaram-se à Royal Society, concordando inteiramente entre si quanto a estas leis. Na verdade, o primeiro a apresentar a sua descoberta foi Wallace, seguido por Ring e Hughes, mas na verdade foi comprovada por Green perante a Society, Royal Society, por meio de experiências com pêndulos, a qual também o ilustre Mariotti, pouco tempo depois, achou conveniente expor num livro inteiro. Mas, para que esta experiência concorde exatamente com as teorias, devem ser tidas em conta tanto a resistência do ar como também as forças elásticas dos corpos que chocam. Gente, quero pedir desculpa pela minha pronúncia das palavras que estão em outros idiomas. É que eu sei falar, eu sei poucas palavras em inglês, então minha pronúncia é ruim. Seja a palavra estiver em inglês, alemão, francês. Sei falar espanhol, entendo espanhol, mais ou menos italiano, mas essas línguas, inglês, francês, alemão, russo, eu não sei. Um pouquinho de italiano, espanhol, sei, eu leio em espanhol e sim, entendo espanhol, sei falar algumas coisas em espanhol também. Suspendam-se os corpos esféricos A e B com fios paralelos iguais A, C e B, D dos centros C e D. Com esses centros e distâncias descrevem-se os semicírculos EAF e GBH, bissectados pelos raios CA e DB. Puxe-se o corpo A para qualquer ponto R do arco EAF e retirado o corpo B. Daí deixe cair e depois de uma oscilação regresse ao ponto V. RV é o retardamento que resulta da resistência do ar. Torne-se ST a quarta parte deste RV, situada no meio, isto é, de tal modo que RS e TV sejam iguais e RS estejam para ST como 3 para 2, e ST representará muito aproximadamente o retardamento na queda de S para A. Restitua-se o corpo B ao seu lugar. Deixe-se cair o corpo A do ponto S e a sua velocidade no lugar da reflexão A, sem erro sensível, será tão grande como se caísse no vácuo a partir do lugar T. Represente-se, portanto, esta velocidade pela corda do arco TA. Na verdade, é uma proposição bem conhecida pelos geômetras, que a velocidade do pêndulo no ponto mais baixo é como a corda do arco que descreveu ao cair. Depois da reflexão, o corpo A alcança o lugar S e o corpo B o lugar K. Retire-se o corpo B e ache-se o lugar V. A partir deste, se deixe cair o corpo A e depois de uma oscilação ele regressar ao lugar R, seja ST a quarta parte de RV situada no meio, isto é, de tal modo que RS e TV sejam iguais. E pela corda do arco TA, represente-se na velocidade que o corpo A tinha no lugar A imediatamente após a reflexão. Na verdade, T será aquele lugar verdadeiro e correto ao qual o corpo A, suprimida a resistência do ar, deveria ascender. Com método semelhante, deverá ser corrigido o lugar K ao qual o corpo B sobe e deverá ser encontrado o lugar I ao qual aquele corpo deverá subir no vácuo. Desta forma, pode experimentar-se tudo como se tivéssemos sido colocados no vácuo. Finalmente, o corpo A deverá ser multiplicado, por assim dizer, pela corda do arco TA, a qual exibe a sua velocidade para se obter o seu movimento no lugar A imediatamente antes da reflexão. Depois da
Depois, para a corda do arco TA, para se obter o seu movimento no lugar imediatamente após a reflexão. E assim o corpo B deverá ser multiplicado pela corda do arco B e para se obter o seu movimento imediatamente depois da reflexão. E com métodos semelhantes, quando dois corpos são largados ao mesmo tempo de lugares opostos, os movimentos de ambos devem ser achados tanto antes como após a reflexão. E somente então se devem comparar os movimentos entre si e devem concluir os efeitos da reflexão. Deste modo, ao tentá-lo em pêndulos de 10 pés, e isto tanto em corpos diferentes como em iguais, e ao fazer com que os corpos chocassem a partir de intervalos amplíssimos, por exemplo, de 8, 12 ou 16 pés, descobri sempre, com um erro de menos de 3 polegadas nas medições que, quando os corpos chocavam entre si diretamente, as mudanças dos movimentos nos corpos dirigidos para direções contrárias eram iguais e que, por isso, a ação e a reação eram sempre iguais. Por exemplo, se o corpo A ia contra o corpo B, que está em repouso, com 9 partes do movimento e perdidas 7 partes, prosseguia depois da reflexão com 2. O corpo B recuava com essas 7 partes. Se os corpos vão um contra o outro, A com 12 partes e B com 6 partes, e A recuava com 2 partes. O corpo B recuava com 8 partes, feita a supressão de 14 partes de cada lado. Do movimento A subtraíam-se 12 partes e não restará nada. Do corpo A subtraiam-se 12 partes e não restará nada. Subtraiam-se outras 12 partes e dar-se-á um movimento de 2 partes em direção contrária. E assim, ao subtrair-se 14 partes ao movimento do corpo B de 6 partes, originar-se-ão 8 partes em direção contrária. Ora, se os corpos fossem na mesma direção, A mais rápido com 14 partes, e B mais lento com 5 partes, e depois da reflexão A prosseguisse com 5 partes, B prosseguia com 14 partes, feita a transferência de 9 partes de A para B, e assim nos restantes a quantidade, e assim nos restantes, A quantidade de movimento que é obtida a partir da soma dos movimentos conspirastes e da diferença dos movimentos contrários nunca é mudada pelo encontro e colisão dos corpos. Na verdade, eu atribuiria o erro de 1 ou 2 polegadas nas medições, a dificuldade de realizar cada coisa com todo rigor. O difícil era não só deixar cair os pêndulos ao mesmo tempo, de modo que os corpos batessem um contra o outro no lugar mais baixo AB, mas também marcar os lugares S e K, aos quais os corpos subiam depois do choque. Mas até nos próprios corpos, a densidade desigual das partes nos pêndulos e na textura irregular, por diferentes razões, induziam erros. Continuando, para que ninguém objete que a regra para cuja demonstração foi criada esta experiência pressupõe que os corpos ou são absolutamente duros ou pelo menos perfeitamente elásticos, do gênero que não se encontra em composições naturais. Eu acrescento que as experiências já descritas sucedem igualmente nos corpos moles e nos duros, seguramente sem que dependam de modo algum da condição de dureza. Na verdade, se aquela regra deve ser posta à prova nos corpos que não são perfeitamente duros, somente deverá ser diminuída a reflexão numa certa proporção em função da quantidade da força elástica. Na teoria de Ruin e de Hughes, os corpos totalmente duros afastam-se um do outro com a velocidade do choque. Isto afirmar-se-á com mais certeza em relação aos corpos perfeitamente elásticos. Nos corpos
imperfeitamente elásticos, a velocidade do recuo deve ser diminuída juntamente com a força elástica, porque aquela força, a não ser quando as partes dos corpos são danificadas por causa do choque ou sofrem alguma extensão, com, como sob a ação de um martelo, é certa e determinada tanto quanto eu percebo e faz com que os corpos se afastem um do outro com uma velocidade relativa, que está numa dada razão para a velocidade relativa do choque. Eu tentei isto assim em bolas de lã estreitamente aglomerada e fortemente apertada. Primeiramente, ao deixar cair os pêndulos e medindo a reflexão, eu descobri a quantidade da força elástica. Depois, por meio desta força, determinei as reflexões em outros casos de choques. E as experiências responderam. As bolas afastaram-se sempre uma das outras com uma velocidade relativa que estava para a velocidade relativa do choque, como 5 para cerca de 9. Quase com a mesma velocidade recuavam as bolas de aço, as outras de cortiça com um pouco menos. Nas de vidro, porém, a proporção era de aproximadamente 15 para 16, e desta forma a Lei 3 foi comprovada quanto aos choques e as reflexões pela teoria que está claramente de acordo com a experiência. Nas atrações, mostro isso de forma breve, como se segue. Em quaisquer dos corpos A e B que se atraem mutuamente, imagine-se que qualquer obstáculo se impõe, impedindo o seu encontro. Se dois corpos, um A for mais atraído na direção do outro corpo B do que aquele outro B para o primeiro A, o obstáculo será mais empurrado pela pressão do corpo A do que pela pressão do corpo B, e por isso não permanecerá em equilíbrio. Prevalecerá a pressão mais forte e fará com que o sistema dos dois corpos e do obstáculo se mova em linha reta em direção às partes B e que, com o movimento sempre acelerado em espaços livres, se afaste para o infinito. O que é absurdo e contrário à Lei 1. Na verdade, pela Lei 1, o sistema deverá perseverar no seu estado de repouso ou de movimento uniforme, em linha reta, e por isso os corpos empurrarão igualmente o obstáculo, e por esta razão atrair-se-ão igualmente um, um ao outro. Eu tentei isto no ímã e no ferro. Se estes colocados separadamente em vasos próprios, contíguos entre si, flutuarem muito perto em água parada, nenhum dos dois repelirá o outro, mas por causa da igualdade de atração de ambas as partes, sustentarão o esforço mútuo entre si e, por fim, postos em equilíbrio, repousarão. Assim também é mútua a gravidade entre a Terra e as suas partes. Divida-se a Terra F1 com qualquer plano EG e duas partes EGF e EGI, e o peso de cada uma das partes será igual à outra. Pessoal, então aqui está mostrando uma imagem aqui, um desenho como se fosse a Terra e as informações, né, passadas por ele condizente com as letras tais aqui, tal aqui nos lugares aqui do desenho e tal. É isso, porque tem algumas imagens, né, não tem como eu narrar, não tem muito assim como narrar imagem, né. Mas é isso, tem algumas imagens aqui, tem uma imagem do planeta e com essas letras tal, indicando o sistema aqui. Assim também é mútua a gravidade entre a Terra e as suas partes. Divida-se a Terra F1 com qualquer plano EG e duas partes EGF e EGI, e o peso de cada uma dessas partes será igual ao outro. Na verdade, se com outro plano HK paralelo ao primeiro EG se dividir a maior parte EGI em duas partes EGKH e HKI, das quais HKI seja igual à parte EFG, antes separada, é evidente que a parte intermédia, EGKH,
pelo seu próprio peso, não propenderá para nenhuma das partes extremas, mas ficará, por assim dizer, suspensa em equilíbrio entre um e outro em repouso. Porém, a parte extrema, HKI, com todo o seu peso, cairá sobre a parte média empurrá-la empurrá-la para outra parte extrema, EGF. E por este motivo, a força com a qual EGI, soma das partes HKI e EGKH, tenderá para a terceira parte, EGF, é igual ao peso da parte HKI, isto é, ao peso da terceira parte, EGF, e, por causa disto, os pesos de cada uma das partes, EGI e EGF, um em direção ao outro, são iguais entre si, como eu quis demonstrar. E se esses pesos não fossem iguais, toda a Terra, flutuando no éter livre, cederia ao peso maior e, ao fugir dele, afastar-se-ia para o infinito do universo. Assim como os corpos têm a mesma força no choque e reflexão, cujas velocidades estão na relação inversa das forças íncitas, assim também os instrumentos mecânicos ou os agentes têm a mesma força e sustentam-se mutuamente, graças aos esforços contrários, cujas velocidades, estimadas segundo a determinação das forças, estão em relação inversa das forças. Assim, os pesos são equivalentes para mover os braços da balança, os quais, quando a balança oscila, estão na relação inversa das suas velocidades, para cima e para baixo. Isto é, os pesos se sobem e descem em linha reta. São equivalentes, os quais estão em relação inversa das distâncias dos pontos pelos quais estão suspensos do eixo da balança. Mas se desviados por planos oblíquos ou por outros obstáculos interpostos, sobem ou descem obliquamente, são equipolentes, os quais estão na relação inversa da subida e da descida, na medida em que são feitos segundo uma perpendicular, e isto por causa da determinação da gravidade para baixo. De forma semelhante, na roldana ou num conjunto de roldanas, a força da mão que puxa a corda em linha reta susterá o peso, a qual está para o peso que sobe em linha reta ou obliquamente, com uma velocidade da subida perpendicular para a velocidade da mão que puxa a corda. Nos relógios e instrumentos semelhantes, que foram construídos a partir de uma combinação de rodas, as forças contrárias para promover ou impedir o movimento das rodas suster-se-ão mutuamente, se são inversamente proporcionais às velocidades das partes das rodas nas quais são impressas. A força do parafuso para apertar um corpo está para a força da mão que gira o cabo com a velocidade circular do cabo na mesma parte onde é impelida pela mão está para a velocidade progressiva do parafuso em direção ao corpo pressionado. As forças com as quais a cunha impele as duas partes fendidas da matéria estão para a força do martelo na cunha, como o progresso da cunha, segundo a determinação da força impressa nela própria pelo martelo, está para a velocidade com a qual as partes da madeira cedem à cunha, segundo linhas perpendiculares às faces da cunha. E igual é a explicação para todas as máquinas. A sua eficácia e utilidade consistem somente em, diminuindo a velocidade, aumentarmos a força e vice-versa, donde se resolve o problema em todo o gênero de instrumentos próprios de mover um dado peso com uma dada força ou de ultrapassar com uma dada força outra dada resistência. Na verdade, se as máquinas fossem de tal modo construídas que as velocidades do agente e do resistente fossem inversamente proporcionais às forças, o agente aguentaria a resistência e, com maior disparidade de velocidades, a superaria. Certamente, se a disparidade
de velocidades for tão grande que seja também ultrapassada toda a resistência que costuma tanto provir da fricção dos corpos contíguos e dos que deslizam entre si, como a partir da coesão dos corpos contínuos que se devem separar um do outro e dos corpos que devem ser elevados pelos pesos, sendo superada toda resistência, a força em excesso produzirá uma aceleração do movimento proporcional a si mesma, quer nas partes da máquina, quer no corpo resistente. De resto, não é meu objetivo tratar aqui da mecânica. Com isto, eu quis apenas mostrar o quão está amplamente patente e quão certa é a Lei 3 do movimento. Na verdade, se a ação de um agente é estimada a partir da sua força e da velocidade em conjunto, e, de modo semelhante, se a reação do resistente é estimada em